A vida tem uma forma curiosa de nos colocar à prova, não é? Às vezes, tudo parece estar em seu devido lugar. O trabalho está indo bem, os relacionamentos fluem com naturalidade, e você sente que está no controle, até que de repente, algo inesperado acontece. Uma demissão, o fim de um relacionamento, um projeto importante que desmorona, uma notícia que muda tudo. O chão que antes parecia sólido desaparece sob seus pés, e a sensação de desamparo toma conta. Nessas horas, é natural sentir-se perdido, sem saber qual caminho seguir. Mas existe uma verdade simples e poderosa. Não importa o que acontece ao seu redor, você tem o poder de escolher como vai reagir. Parece uma frase comum, mas pense bem. A forma como você reage pode ser a diferença entre permanecer estagnado ou usar esse desafio como um impulso para algo maior. Enquanto alguns afundam na dor, outros conseguem se reerguer, mais fortes do que antes. Mas por que isso acontece? O que diferencia aqueles que renascem das cinzas daqueles que se deixam consumir pelos acontecimentos? É sobre isso que vamos falar hoje. Este vídeo não é apenas sobre aceitar os altos e baixos da vida, mas sobre entender que você não é um mero espectador da sua própria história. Você é o autor. E como todo autor, você tem o poder de reescrever capítulos difíceis e transformar páginas em branco em oportunidades. A adversidade pode parecer um fim, mas é, na verdade, um convite. Um convite para descobrir quem você realmente é. E não estou falando de ignorar a dor ou esconder suas emoções. Pelo contrário, este é um convite para encarar suas experiências, reconhecer o que te feriu e, a partir disso, construir algo novo e mais forte. Talvez você esteja pensando, mas é fácil falar, difícil é fazer, e você está certo. Mas não se trata de soluções mágicas. Este vídeo vai te guiar por reflexões e práticas simples, mas transformadoras, para que você possa encontrar a sua força mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine que você é um navegador em alto mar. As tempestades virão, porque fazem parte da jornada. Mas quem controla as velas é você. A forma como você ajusta essas velas é o que vai determinar se você será levado pelos ventos ou se usará a tempestade para seguir em frente. Se você já enfrentou uma grande adversidade e conseguiu dar a volta por cima, sabe como é sentir a força que nasce desses momentos. Sua história importa. Ela pode ser uma fonte de inspiração para alguém que está começando a reescrever seu próprio capítulo. Então, compartilhe sua jornada nos comentários. Você pode ser a faísca de esperança na vida de outra pessoa. Agora, respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora diminuir. Este é o seu momento de focar no que realmente importa. Está na hora de redescobrir o seu poder de escolha e transformar desafios em caminhos. Imagine duas pessoas passando pelo mesmo tipo de dificuldade. Ambas perdem seus empregos repentinamente. A primeira se sente derrotada, questiona seu valor e se afunda na tristeza. A segunda também sente o impacto, mas, após o choque inicial, levanta a cabeça e começa a planejar seu próximo passo. Qual é a diferença entre elas? Não é o evento em si, é a forma como cada uma interpreta a situação. Nossa mente é a lente pela qual enxergamos o mundo, e a forma como escolhemos reagir molda nossa realidade. Muitas vezes, caímos na armadilha de acreditar que tudo está fora do nosso controle. Mas será que está mesmo? Vamos refletir. Quando algo inesperado acontece, nossa primeira reação geralmente é emocional. Tristeza, raiva, medo. Isso é natural. O problema surge quando deixamos essas emoções dominarem nossa narrativa. É como se entregássemos a direção do nosso barco a uma tempestade, sem tentar estabilizar o leme. Mas e se, em vez de sermos levados por essa corrente, aprendêssemos a observar o que sentimos com mais calma? A chave está em questionar os pensamentos que surgem, não aceitar automaticamente que um revés significa fracasso. Pense nisso. Será que um não de hoje não pode ser a porta para um sim muito melhor amanhã? Uma boa forma de começar é refletir sobre histórias reais. Quantas pessoas bem-sucedidas tiveram grandes fracassos antes de conquistarem algo significativo? Grandes inventores, artistas, empreendedores. O que essas pessoas têm em comum não é uma vida sem problemas, mas a capacidade de ver obstáculos como lições. Vamos a um exercício simples. Da próxima vez que algo te desestabilizar, pergunte a si mesmo:
O que posso aprender com isso? Essa pequena mudança na forma de interpretar os acontecimentos fortalece sua resiliência, porque no fim das contas, não se trata de ignorar o que aconteceu, mas de escolher como você vai reagir. A resiliência não é sobre ser imune à dor, é sobre reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, você ainda tem escolhas. Ao desenvolver essa habilidade, você percebe que não está à mercê das circunstâncias. Você tem o poder de construir um caminho, mesmo em meio ao caos. Se a sua mente é uma lente, qual filtro você vai escolher? O de quem se vê derrotado, ou o de quem enxerga a possibilidade de um novo recomeço? Agora que entendemos a importância de cultivar uma mentalidade resiliente, é hora de falar sobre um princípio fundamental: aceitar o que não está sob nosso controle. Algumas batalhas não podem ser vencidas porque nunca estiveram sob nosso controle. Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu o sono se preocupando com algo que, no fundo, não podia mudar? Uma decisão de outra pessoa, um acontecimento inesperado, um resultado que fugiu das suas mãos. Quanto tempo e energia você desperdiçou tentando lutar contra o inevitável? A aceitação não é sinônimo de desistência ou fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem. Aceitar não significa concordar com o que aconteceu, mas entender que nem tudo está sob seu comando. É aprender a diferenciar entre aquilo que podemos mudar e aquilo que precisamos deixar ir. Imagine um navegador em alto mar. Ele não tem poder sobre a força dos ventos, nem a fúria das ondas. No entanto, ele tem o poder de ajustar as velas e decidir para onde direcionar seu barco. É isso que a aceitação proporciona: uma clareza sobre o que realmente vale o seu esforço. Aqui vai um exercício prático. Liste tudo o que está te preocupando neste momento. Depois, divida essa lista em 2 colunas: o que posso controlar e o que não posso controlar. Quando visualizamos isso de forma concreta, algo mágico acontece. Percebemos que muitas preocupações não são problemas que podemos resolver, mas fatos que precisamos aceitar. Aceitar não é conformismo, mas libertação. É a decisão de não deixar que a dor do que não pode ser mudado roube sua energia e sua paz. Porque quanto mais você se apega ao que não está sob seu controle, mais você afunda. Ao contrário, quando você solta, ganha espaço para agir sobre aquilo que realmente importa. Isso não é fácil. Exige prática, paciência e, acima de tudo, compaixão por si mesmo. Afinal, reconhecer que algo está fora do seu alcance pode ser doloroso, mas é também o primeiro passo para se libertar desse peso. E quando você se liberta, percebe que tem mais força e clareza para focar nas pequenas mudanças que estão ao seu alcance, porque essas, sim, podem transformar o seu caminho. Agora que entendemos como aceitar o incontrolável, vamos falar sobre algo essencial: reavaliar o propósito e redefinir os caminhos depois de uma grande mudança. Quando a vida nos coloca diante de uma grande mudança, é comum sentir-se perdido. Os planos que construímos parecem ruir de uma hora para outra, deixando apenas dúvidas no lugar. Mas e se essa mudança for, na verdade, um convite, um chamado para parar e refletir? Quem eu quero ser daqui para frente? É difícil pensar nisso quando tudo parece desmoronar, mas grandes recomeços geralmente nascem desses momentos de pausa. Muitas vezes, a adversidade não destrói nossa jornada, apenas nos lembra que é hora de recalcular a rota. O primeiro passo é reavaliar o seu propósito. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim? E se eu pudesse recomeçar sem medo, o que eu faria? Essas perguntas podem parecer simples, mas têm o poder de revelar respostas profundas. Imagine alguém que perdeu um emprego que acreditava ser seu maior sonho. No início, a sensação é de vazio, mas, com o tempo, essa pessoa pode perceber que, na verdade, aquele cargo não representava o que ela queria de verdade. A perda se torna uma oportunidade de realinhar sua vida com seus valores. Agora, vamos para a prática. Defina pequenos passos que podem te ajudar a construir um novo caminho. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, um simples planejamento de curto prazo pode trazer mais clareza. Por exemplo, em vez de se perguntar como vou reconstruir minha vida inteira, pergunte-se qual é a primeira coisa que posso fazer hoje para avançar um pouco. Reescrever seu propósito é um processo. Não precisa ter pressa, é um passo de cada vez.
mas todos os passos precisam estar alinhados com o que é importante para você. Lembre-se, a dor de uma mudança inesperada pode ser desconfortável, mas também pode ser a centelha de uma nova história. Tudo depende de como você escolhe responder a essa mudança. Agora que você já sabe disso, vamos falar sobre um dos recursos mais poderosos que temos para lidar com adversidades: a força que vem do silêncio e da reflexão antes de reagir. Nem sempre a força está na resposta imediata. Muitas vezes ela está na pausa, naquele breve instante em que você respira fundo antes de agir. O silêncio, embora subestimado, é uma das ferramentas mais poderosas que você tem à disposição. Quando algo dá errado ou alguém nos provoca, o impulso natural é reagir no calor do momento. Mas na maioria das vezes, é justamente essa reação impulsiva que nos faz perder o controle. A verdade é que nem toda situação precisa de uma resposta imediata. E saber quando ficar em silêncio é um sinal de força, não de fraqueza. Imagine uma situação de conflito, como uma discussão acalorada no trabalho ou uma conversa difícil em casa. Se você responde sem pensar, as palavras podem sair como flechas, causando feridas que poderiam ser evitadas. Mas, se você se permite uma pausa antes de responder, ganha tempo para refletir e escolher suas palavras com mais cuidado. Tente um exercício simples. Quando estiver em uma situação tensa, respire fundo e conte até 3 antes de falar. Apenas 3 segundos. Esse pequeno espaço de tempo é suficiente para desacelerar sua mente e impedir que você reaja de forma impulsiva. Parece pouco, mas pode ser a diferença entre apagar um incêndio ou alimentá-lo. O silêncio não é apenas uma pausa. Menos é um espaço para reorganizar seus pensamentos, recuperar seu equilíbrio e se lembrar do que é realmente importante. Aqueles que dominam essa prática ganham respeito e confiança, tanto dos outros quanto de si mesmos. É incrível como uma atitude serena pode desarmar até mesmo a situação mais intensa. O silêncio, nesses momentos, é uma forma de preservar sua energia e mostrar que você não é controlado pelas circunstâncias ao seu redor. E ao invés de permitir que o caos o consuma, você escolhe observar, compreender e responder de forma estratégica. Agora que entendemos a importância de encontrar força no silêncio, vamos avançar para outro elemento essencial: as pessoas ao nosso redor e como elas influenciam nossa capacidade de lidar com desafios. Por mais fortes que possamos ser, ninguém vence as batalhas da vida sozinho. O ambiente em que vivemos e as pessoas com quem convivemos têm um impacto direto sobre nossa capacidade de superar desafios. Já reparou como algumas pessoas parecem sugar a sua energia enquanto outras conseguem te levantar com poucas palavras? Você é influenciado pela energia das pessoas ao seu redor, você percebendo ou não. Se estiver cercado por negatividade, constante reclamações, pessimismo e críticas destrutivas, é como tentar remar contra a correnteza o tempo todo. Por outro lado, quando você se aproxima de pessoas que inspiram, encorajam e te lembram do seu potencial, tudo se torna mais leve. Pense na diferença entre estar em uma sala cheia de críticas e cobranças e estar em um ambiente de apoio, onde você se sente visto e ouvido. O apoio positivo não precisa vir de grandes gestos. Às vezes, é apenas um amigo que te escuta sem julgar, ou alguém que te lembra do quanto você já conquistou. Um exercício simples, mas poderoso, é fazer uma auditoria social. Liste as pessoas com quem você passa mais tempo e avalie o efeito que elas têm sobre você. Quem te impulsiona a ser melhor? Quem te paralisa com negatividade? Essa análise não é para culpar os outros, mas para te ajudar a perceber como os relacionamentos afetam sua jornada. E se você percebe que está cercado por influências negativas, não tenha medo de buscar novas conexões. Procure grupos, projetos ou ambientes onde você possa se cercar de pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus e que ajudam a fortalecer sua confiança. Lembre-se, você não precisa ser forte sozinho o tempo todo. Buscar apoio não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ao lado das pessoas certas, você descobre que pode ir muito mais longe do que imaginava. Agora que falamos sobre a importância de se cercar de apoio positivo, vamos explorar como transformar os momentos de falha e derrota em oportunidades de crescimento. Ninguém gosta de falhar. O fracasso dói, mexe com o ego e pode nos fazer questionar quem somos
e para onde estamos indo. Mas e se eu te dissesse que a falha não é o fim da linha, mas o começo de algo maior? Toda grande conquista nasce de uma sequência de erros e acertos. O problema não é cair. O problema é não saber o que fazer depois da queda. O que diferencia pessoas que prosperam daquelas que desistem não é a ausência de fracassos, mas a forma como encaram seus erros. Imagine um inventor que testa uma ideia 1000 vezes e falha em todas elas. Para muitos, isso seria motivo para desistir. Mas o verdadeiro aprendizado surge quando ele muda a pergunta. Em vez de por que eu falhei, ele se pergunta: o que eu posso aprender com isso? Cada tentativa passa a ser uma lição, não uma sentença de derrota. Reflita sobre o momento da sua vida em que algo deu errado. Pode ter sido uma oportunidade perdida, um projeto que não deu certo, ou uma decisão que não saiu como esperado. Agora pense: o que esse fracasso te ensinou? Que habilidades você desenvolveu por causa dessa experiência? Que portas se abriram depois disso? Aqui vai um exercício prático. Pegue uma situação de fracasso que ainda pesa na sua mente e liste 3 lições que ela te trouxe. Pode ser algo simples como paciência, resiliência ou a necessidade de planejar melhor. Quando você reconhece os aprendizados, o fracasso perde o peso de derrota e ganha o valor de transformação. Lembre-se, fracassar não te define, mas o que você faz com isso, sim. Cada erro é uma pedra na construção da sua história. E quando você adota essa perspectiva, percebe que até os tropeços podem te levar adiante. Agora que falamos sobre como transformar falhas em oportunidades, vamos para um aspecto igualmente importante: a prática da gratidão. E como ela pode mudar a sua maneira de ver a vida. Quando enfrentamos momentos difíceis, é comum ficarmos presos ao que deu errado. Nossa mente insiste em revisitar os erros, os fracassos e tudo o que ainda falta. Mas, enquanto fazemos isso, deixamos de perceber as pequenas vitórias e conquistas que já alcançamos. A gratidão é a chave que muda esse foco. Você já percebeu como pequenas alegrias podem passar despercebidas? Um café quente pela manhã, uma mensagem de apoio de um amigo, ou simplesmente ter chegado ao fim de um dia complicado. São momentos simples, mas repletos de valor, que muitas vezes ignoramos. O grande desafio é ensinar a mente a valorizar esses detalhes. Não se trata de fingir que os problemas não existem, mas de ampliar a percepção para também enxergar o que está funcionando, mesmo quando tudo parece desmoronar. A gratidão é poderosa porque nos conecta com o presente e nos faz reconhecer que, apesar das dificuldades, há pontos de apoio na nossa jornada. E, quando treinamos esse olhar, ganhamos mais força para seguir em frente. Aqui vai um exercício prático. Ao final do seu dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um sorriso que recebeu, uma tarefa concluída, ou até um momento de descanso. Com o tempo, essa prática simples começa a reprogramar sua mente para encontrar mais motivos de agradecimento, mesmo nas situações desafiadoras. Além disso, a gratidão nos protege da armadilha da comparação. É fácil olhar para a vida de outras pessoas e achar que elas têm mais sucesso, mais sorte ou mais oportunidades. Mas, quando você valoriza suas próprias conquistas, entende que seu caminho é único e valioso. Ao praticar a gratidão, você muda sua narrativa interna. Em vez de focar no que falta, você começa a reconhecer o quanto já superou. E isso te prepara para dar o próximo passo com mais confiança e clareza. Falando em próximos passos, vamos agora para um ponto essencial: como transformar intenções em ações concretas, vencendo a paralisia emocional. Saber o que precisa ser feito é importante, mas agir é o que faz a diferença. Muitas vezes, diante de grandes desafios, sentimos que as mudanças necessárias são tão grandes que nos paralisam. O medo do fracasso e a incerteza sobre o futuro podem nos prender ao mesmo lugar, mesmo sabendo que precisamos avançar. Mas aqui vai um segredo: você não precisa dar grandes passos para começar a transformar a sua vida. Pequenas ações diárias, quando repetidas com consistência, têm um impacto muito maior do que grandes gestos esporádicos. Pense em alguém que deseja correr uma maratona. Se essa pessoa focar apenas na linha de chegada, o percurso inteiro parecerá assustador. Mas, se ela começar dando uma volta no quarteirão,
e aumentar um pouco a distância cada semana, o objetivo final se torna mais acessível. O mesmo vale para qualquer meta ou desafio. A chave está em quebrar os grandes objetivos em ações simples e práticas. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje que me aproxima ainda que um pouco do que eu quero alcançar? Às vezes, é algo pequeno. Enviar um e-mail, atualizar um currículo, reservar 30 minutos para estudar. Mas cada pequena vitória conta, e juntas, elas constroem algo maior. Aqui vai um exercício. Crie um plano de 7 dias. Defina uma pequena ação para cada dia que te mova em direção ao seu objetivo. Ao final de cada dia, celebre sua conquista, por menor que ela seja. Essa sensação de progresso diário fortalece sua confiança e diminui a sensação de paralisia. Lembre-se, ação gera movimento, e movimento cria confiança. À medida que você se mexe, mesmo que devagar, você começa a ver resultados e percebe que não está mais preso às mesmas dúvidas e medos. Então, respire fundo e dê o próximo passo, porque o seu futuro não se constrói de uma vez, mas de pequenas escolhas feitas todos os dias. Com isso, chegamos ao momento de reflexão final. Vamos amarrar tudo o que aprendemos até agora e dar o último impulso rumo à transformação. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, vitórias e perdas. Ao longo deste caminho, não controlamos tudo o que acontece, mas sempre temos a escolha de como reagir. E é essa escolha que determina o rumo da nossa história. Hoje refletimos sobre a importância de aceitar o que não podemos mudar, redefinir nossos propósitos, silenciar antes de reagir e buscar apoio nas pessoas certas. Falamos sobre transformar falhas em aprendizado, praticar a gratidão e agir com pequenos passos consistentes. Cada um desses pontos é como uma ferramenta que te ajuda a escrever um novo capítulo da sua vida. Se existe uma mensagem central, é esta: você não é definido pelas circunstâncias. Não importa quantas vezes você tenha caído, o que importa é a força com que você escolhe se levantar. O seu futuro não é algo que acontece com você, é algo que você constrói, um dia de cada vez, com escolhas conscientes. Então, agora, eu quero te convidar a agir. Reflita sobre o que você aprendeu aqui e pense qual é o primeiro passo que você pode dar, agora mesmo. Pode ser um gesto pequeno, mas não subestime o poder das pequenas ações. Elas são a base de toda grande mudança. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe nos comentários a frase: eu escolho escrever minha própria história. Compartilhe sua experiência. Sua história pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa neste momento. Além disso, se você sentiu que essas reflexões podem ajudar outras pessoas, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a espalhar essa mensagem e faz parte de uma rede de transformação. E lembre-se, o mundo lá fora pode ser imprevisível, mas dentro de você há um poder imenso. Use-o, escolha com consciência, haja com coragem e continue a escrever a sua história. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.